Olá, amantes da história! Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Medieval Ordem dos Paladinos. Hoje, trazemos a vocês um vídeo que irá transportá-los à China na Idade Média. Então verifiquem suas espadas e escudos, porque a aventura começa agora. A China na Idade Média, heróis e vilões. Preparem-se para uma viagem no tempo e no espaço. Vamos explorar a fascinante história da China medieval, uma época de guerreiros lendários, imperadores poderosos e batalhas épicas. Imaginem a China no ano 184. O povo sofria, enfrentando fome, doenças e uma vida de extrema dificuldade. As colheitas falhavam, e a miséria se espalhava por todas as regiões. A corrupção dominava o governo, com oficiais enriquecendo às custas do povo. Os impostos eram altos e injustos, e a justiça era apenas para os ricos, e a galera já não aguentava mais. O descontentamento crescia, e as pessoas começavam a se organizar em protestos e revoltas. Surge Zhang Jiao, um curandeiro e sacerdote taoísta, prometendo cura pelo taoísmo e a solução para todos os problemas: derrubar o governo. Ele se tornou um símbolo de esperança para muitos. Com um exército de camponeses revoltados, usando turbantes amarelos, ele coloca o terror na dinastia Han. Esses turbantes se tornaram um símbolo de resistência e unidade. Zhang Jiao era um líder estratégico e inteligente, usando táticas de guerrilha para vencer exércitos maiores. Ele conhecia bem o terreno e usava isso a seu favor. A rebelião enfraqueceu o império, abrindo caminho para um período de caos e divisão. As províncias começaram a se fragmentar, e a autoridade central foi desafiada. Zhang Jiao morreu durante a rebelião, mas deixou um legado de resistência que ecoaria por séculos na China. Sua luta inspirou futuras gerações a desafiar a opressão e buscar justiça. A rebelião dos turbantes amarelos não acabou com a morte de Zhang Jiao. Seu irmão, Zhang Bao, assumiu o comando. Zhang Bao continuou a luta contra a dinastia Han, liderando milhares de guerreiros em batalhas sangrentas. Ele usava táticas de guerrilha e tinha o apoio popular. Infelizmente, Zhang Bao também morreu em combate, mas deixou uma marca na história da China. A rebelião continuou a desafiar o império, abrindo caminho para a Era dos Três Reinos. A luta dos irmãos Zhang inspirou gerações futuras. Lu Bu, o voando general, era um guerreiro invencível na China antiga. Montado em seu cavalo vermelho coelho, ele espalhava o terror no campo de batalha. Conhecido por suas traições, Lu Bu trocava de lado rapidamente. No final, ele foi traído e morto. Sua lenda sobrevive até hoje, mostrando que na China antiga, a força bruta podia te levar longe, mas a lealdade e a inteligência eram essenciais. Zhang Fei era o exemplo da lealdade, um amigo que você sempre quer ter por perto. Ele era conhecido por sua bravura inigualável e seu coração generoso. Zhang Fei não era apenas um guerreiro, mas também um homem de princípios, sempre disposto a sacrificar-se pelo bem maior. Forte como um urso e corajoso como um leão, ele era um dos guerreiros mais importantes do período dos Três Reinos. Sua força física era lendária, e sua coragem no campo de batalha inspirava todos ao seu redor. Zhang Fei era temido por seus inimigos e reverenciado por seus aliados. Lutando ao lado de Liu Bei, eles enfrentaram exércitos gigantescos e políticos corruptos. A parceria entre Zhang Fei e Liu Bei era mais do que uma aliança militar. Era uma irmandade forjada no calor da batalha. Juntos, eles superaram desafios aparentemente insuperáveis e conquistaram vitórias memoráveis. Zhang Fei era um estrategista habilidoso e um líder nato, inspirando suas tropas a lutar até a morte.
Sua capacidade de planejar e executar estratégias complexas era admirável. Ele sabia como motivar seus homens, e sua presença no campo de batalha era suficiente para elevar o moral das tropas. Infelizmente, Zhang Fei teve um fim trágico, vítima de uma traição. Apesar de sua força e habilidades, ele não pôde escapar da deslealdade de alguns de seus próprios homens. Sua morte foi um golpe devastador para seus aliados e marcou o fim de uma era. Sua lealdade, coragem e força bruta o tornaram uma lenda na China. Zhang Fei é lembrado não apenas por suas conquistas militares, mas também por seu caráter inabalável. Ele personificava os valores de honra e lealdade que eram tão valorizados na sociedade chinesa antiga. Ele é lembrado até hoje como um dos guerreiros mais honrados e respeitados da história chinesa. Sua história continua a inspirar gerações, e seu legado vive nos corações de todos que valorizam a coragem e a lealdade. Zhang Fei, o gigante de coração de ouro, será sempre uma figura icônica na rica tapeçaria da história chinesa. Conheçam Cao Cao, um dos personagens mais importantes e controversos da história chinesa. Ele era um gênio militar, um estrategista brilhante e um político implacável. Cao Cao começou servindo a dinastia Han, mas acumulou poder e construiu seu próprio exército. Ele unificou o norte da China e estabeleceu as bases para o reino de Wei. Sua ambição o levou a tomar atitudes questionáveis, eliminando rivais sem piedade. Cao Cao morreu antes de unificar a China inteira, mas deixou um legado poderoso, mudando a estrutura política da China. Sun Jian, o tigre de Jiangdong, era um líder corajoso e determinado. Ele começou como um general da dinastia Han, mas decidiu construir seu próprio caminho. Conquistou a região de Jiangdong, transformando-a em um oásis de prosperidade. Sun Jian morreu em batalha, mas deixou um legado poderoso para seu filho, Sun Ce, e seu neto, Sun Quan. Eles transformaram Jiangdong no poderoso reino de Wu, um dos 3 reinos que dominariam a China nas décadas seguintes. Liu Bei, fundador do reino de Shu, era a definição de perseverança. Nascido em uma família humilde, ele enfrentou inúmeras dificuldades ao longo de sua vida. Ele começou como um vendedor de sandálias, mas tinha um sonho: restaurar a dinastia Han. Com determinação, ele trabalhou incansavelmente para alcançar seu objetivo. Conhecido por sua bondade e compaixão, Liu Bei uniu as pessoas em torno de um ideal. Ele era admirado por muitos e conseguiu conquistar a lealdade de seus seguidores. Ele se aliou a grandes guerreiros, como Guan Yu e Zhang Fei, e juntos enfrentaram seus inimigos com coragem. Essas alianças foram cruciais para suas vitórias. No final, Liu Bei conseguiu fundar o reino de Shu, um dos 3 reinos que dividiram a China. Seu reino foi marcado por justiça e prosperidade. Sua história é um exemplo de superação e liderança. Liu Bei deixou um legado duradouro, inspirando gerações futuras a lutar por seus sonhos e ideais. Dongzhuo acelerou a derrocada da dinastia Han. Ele tomou o controle do governo, colocando um fantoche no trono e governando com mão de ferro. Dongzhuo oprimiu o povo e executou seus inimigos políticos sem piedade. Ele foi vítima de uma conspiração e morreu pelas mãos de um de seus aliados mais próximos. Sua tirania deixou a dinastia Han em frangalhos, abrindo caminho para a Era dos 3 Reinos. Yuan Shao tinha tudo para ser o grande líder da China, mas sua indecisão o impediu de alcançar seu objetivo. Ele tinha um exército enorme e o apoio de várias famílias importantes, mas hesitava nos momentos cruciais. Yuan Shao teve a chance de derrotar Cao Cao e unificar a China, mas suas dúvidas o impediram. No final, ele foi derrotado por Cao Cao e morreu como um fracasso aos olhos da história. E assim termina nossa aventura pela China medieval.
Vimos heróis épicos, vilões cruéis e batalhas grandiosas que moldaram a China que conhecemos hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Mundo Medieval Ordem dos Paladinos para mais vídeos fascinantes sobre a história medieval.